Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Relacionamento em Evidência. Estamos muito felizes hoje porque temos uma convidada super especial. Em breve vamos falar um pouquinho aqui dela. Tô aqui com Rafael Soares, na verdade, pra cá e pra cá. Eu sempre me acostumo a olhar pra câmera de cá. Eu É fiz assim, verdade. Não deu, é pra cá. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Hoje, né, como a Joyce disse, convidada sensacional. E um ponto que a gente recebe demais lá no Instagram, sobre essa relação da autoestima com o relacionamento. Então a gente trouxe a melhor pessoa que a gente conhece para poder falar sobre esse tema aqui com vocês. Então aproveitem muito, porque vai estar muito bom. Exatamente, vai ser uma conversa bem legal. Então, vamos mesclar todos esses assuntos, né? Rafael como psicólogo, terapeuta de casais, eu como psicóloga, especializada em TCC, psicopatologia, trabalho com mulheres, então a gente vai integrar todos esses conhecimentos e vai ser muito top. Então, se você é mulher, se você é homem também e quer cuidar dessa parte do relacionamento de vocês, continua aqui com a gente, porque esse papo vai ser bem bacana. E quem tá aqui com a gente hoje, senhorita Joyce Ohana? Temos hoje Evelyn Pinot, gente. Quando ela me enviou o texto, eu falei, é um texto, meus amores. É muita coisa que essa mulher Hello, maravilhosa! Tem que começar Tem que começar. Então, Evelyn é reconhecida consultora de imagem e estilo, mais de 4 anos aí de experiência, mais de 500 clientes, né, de consultoria, pós-graduada em moda, comportamento, tendência fashion. É a pessoa que tá aí na vida, né, no corre e fazendo tudo isso acontecer para que as mulheres se sintam cada vez mais valorizadas pelos outros e por elas mesmas, né? Com certeza, porque a gente começa com a autoimagem, né? Sim. Na verdade, a consultoria de imagem e estilo é como você se vê. Como os outros te veem é uma consequência do que a gente, na verdade, faz do nosso próprio comportamento, como a gente se veste, como a gente se porta, como a gente fala. Sim. Então, é, na verdade, o ponto 2, né? Sim. A imagem é o ponto 2. É como a gente vai transmitir tudo que nós somos através da nossa vestimenta, dos acessórios que a gente escolhe usar, do nosso comportamento. E a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Legal. E interessante que eu, quando adolescente, na época de Moda Capricho, né, de revista, sempre tinha a coluna moda e comportamento, né? E aí eu, adolescente, né, nunca A gente tinha... não faz o link. Exatamente esse link, né, do que tem a ver a moda com o comportamento. Como que é esse link? Na verdade, a moda é sobre comportamento, porque moda é tudo. Moda é como a gente fala, é como a gente vai se expressar e é como as pessoas estão se comportando no mundo como um todo. Antigamente, hoje a gente tá mudando um pouco a questão das tendências, mas como é que era feita a moda? Pesquisa do que está acontecendo com as pessoas. Então, assim, lembra nos anos 80, qual era, por exemplo, olha como é que moda é amplo, qual era a expressão que a gente falava? Isso era moda. Pô, tava mó na moda. Sim. Até a gíria que a gente usa faz parte da moda, porque é um comportamento. Então, quando a gente tem esse comportamento mais globalizado, ou até mesmo em grupos, né, grupos específicos, você tem uma moda, uma tendência. Legal. Rafael ali, assim. Eu fico absorvendo, sou uma esponja de conhecimento. Eu fico parado assim, prestando muita atenção, porque o pessoal da hoje já sabe que eu aprendo por audição. Então, na hora que o pessoal tá aqui falando comigo, eu tô aqui, ó. Pegando tudo. Pegando tudo. Pra aplicar depois, né? Legal. Exatamente. E moda é uma expressão mesmo. Quando a gente se veste, a gente tá contando uma história. Sim. A questão é que a gente foi, assim... Não somos educados, né? Não aprendemos a interpretar esses sinais. E esse é o grande papel da consultora de imagem e estilo. Um é entender você, como você quer se expressar. E a partir desse olhar de como você quer se expressar, é você mostrando pro outro. Então, por que eu vim vestida assim hoje? O que isso quer dizer?
Isso quer dizer alguma coisa. Sim. Então, é sobre isso. Sim. Exatamente. A intenção vem antes do look. Com certeza. Nunca vou esquecer essa A frase. intenção vem antes do A look. intenção vem antes do look. E tem como eu ter uma intenção e não conseguir entregar essa intenção com base em quem eu sou? Totalmente, que é o ruído de comunicação, o ruído de imagem. Aham. Porque assim, a comunicação não verbal, que é como a gente se veste, como a gente se porta comportamentalmente, por exemplo, imagina se eu chego aqui e eu tô com a cara feia, fechada, isso vai passar uma imagem pra você. Assim, nossa, a menina veio aqui, poxa, né, antipática. Antipático. Isso é um ruído de comunicação. Às vezes eu não sou antipática. Você já pensou assim, naquele dia eu não tô bem? Se aconteceu alguma coisa? E aí, é aqueles 7 segundos, gente, a gente só tem 7 segundos. 7 segundos que você formou uma primeira impressão sobre aquela pessoa. Sim. Eu gosto sempre de dar um exemplo que aconteceu que foi real. Tava saindo de casa pra levar meu filho na escola dirigindo. Sabe quando você bate o olho assim pra fora, você vê uma pessoa e você já volta? Quando eu olhei, tinha uma menina cruzando assim a rua com um semblante muito triste. O que veio na cabeça? Nossa, que menina tristonha. Ficou. Se eu encontrar com ela na rua outro dia, provavelmente eu não vou lembrar dela. Mas naquele momento, qual foi a imagem que eu capturei dela? Tristeza. Isso é a primeira impressão. Quando eu olhei, eu vi um semblante triste e já ficou na minha cabeça. Que menina tristonha. Ela é tristonha? Não sei. A gente não faz ideia, exatamente, Aham. porque é muito pouco. Mas fica na cabeça Sim. da gente aquela primeira Sim. visão que a gente teve da pessoa. E isso é muito doido, porque quando a gente pensa na psicologia, às vezes a construção de identidade que a pessoa tem, ou sobre a percepção que ela tem dela mesma, é a percepção de outra pessoa sobre ela com base em algum momento. Então, por exemplo, você tem filho. Poxa, se alguém de repente olha pro seu filho num momento e caracteriza ele, rotula ele com base naquele comportamento daquele momento e passa isso pra ele, aquilo fica marcado pra ele. Fica. Pô, então eu sou tal coisa. E aí quando a gente pensa assim, poxa, na minha autoimagem, e aí eu me vestia de uma maneira que eu só tinha como me vestir daquela forma. Então as pessoas falam, cara, você se veste muito mal. E aí eu falo, cara, então eu me visto muito mal. Eu sou uma pessoa feia, eu sou uma pessoa ruim, e aí começa. E aí vai, exatamente, vai indo pra outras esferas, porque Aham. a tua autoconfiança foi ferida no ponto da vestimenta. Sim. Você já, tipo assim, é um ponto negativo. Eu não consigo me vestir, eu não me visto bem. Pronto, já matou. Então, assim, é um ponto que você já não vai ligar mais. Fala assim, Sim. eu não sei fazer mesmo, Sim. Sim. né? Sim. Aí você vai para os outros pilares, né? Tem uma teoria muito bacana, esqueci o nome dele, Walter Rizzo, que ele fala sobre autoestima em cima de 4 pilares. Esses são pilares muito didáticos, né? Na verdade, isso não existe, né? Na nossa cabeça não é dividido, é tudo junto. Aham. Mas pra gente entender didaticamente, né? E aí ele fala da autoimagem, né? Fala do autoconceito, que é como você se conceitua, quais são as suas qualidades, seus valores, né? As suas virtudes. A autoeficácia, né? O quanto você se acha boa naquilo ali. E o autorreforço, que é o que você faz com aquilo que é bom em você. Que você sabe, né? Que você conhece. Mas aí a gente entra num ponto que eu acho interessante da autoestima, que, a gente entrou numa era que as pessoas têm vergonha de dizer o que elas são. Então, por exemplo, se eu falo, eu sou ótima fazendo tal coisa. Ai, nossa, você viu? Que egocêntrica. Metida. E Sim. a sociedade entrou nesse mundo, onde você se valorizar ou você valorizar suas características é visto como uma coisa feia. Então, a gente foi criando isso na gente, principalmente a nossa geração e a geração anterior, né? Sim. Sim. Então, chegamos ao ponto onde as pessoas não se conhecem. As pessoas não conseguem valorizar as suas próprias características porque é feio. E, 99% das minhas clientes que chegam lá, tá, meninas? Então, você já saiba que isso é pra todo mundo. Homem não tem muito esse problema, não. Mas mulher tem. Quem é você? Pergunta de milhão, gente. Sim. Ninguém sabe responder. É a pergunta mais difícil. Ninguém para pra pensar. Que ninguém para pra pensar. E 2, que isso mexe com que você tem que olhar pro que você faz de bom e pro que você faz de ruim também. E o primeiro ponto que a pessoa faz é: não sei isso, não sei aquilo, não sou boa naquilo, não sou boa naquilo outro. Ela não consegue elencar nenhuma característica positiva.
Sim. Sim. Então, assim, a percepção de quem eu sou, o que eu faço, o que eu sou boa, se perde. E aí a gente vai pro mapinha mental. Bota no caderno. Eu no meio, e o que você gosta de fazer, o que você é boa, o que você não sei o quê, como é que as pessoas te avaliam, porque é importante o que você falou, faz sentido. A gente vai se reconhecendo também pelo que o outro fala, porque somos seres dependentes uns dos outros. Sim, somos seres sociais. sociais. Então, a gente quer o reforço social. Mas algo que eu aprendi, a gente já entrando no tema, falando de autoestima, que um elogio, quando você não acredita nele, não serve de absolutamente nada. Nada. Mas as pessoas não se dão conta disso. E eu descobri isso quando eu tava grávida. Que as pessoas falaram, ai, você tá linda, maravilhosa. E eu me sentindo uma sapa gigante, imensa, gorda, feia, mulher mais horrorosa do planeta. Ai, você tá iluminada. Juro que eu tinha vontade de socar a cara dessa mulher, que falava pra mim, eu fazia pilates. Quando eu chegava lá, e ela, ai, eu adoro estar grávida. Você tá iluminada, Evelyn, você tá igual o sol. E aí, qual a sua interpretação de sol? Não. Eu tô grande, suando. Exatamente, Tô grande, quente, suando. Então, assim, vai várias interpretações internas, mas como eu não me sentia bonita, como eu não estava me sentindo bem naquele momento, aquilo me dava raiva. Sim. Olha como é que é doido. Eu ficava com raiva da pessoa, porque eu virava pra ela e falava assim, ela tá mentindo pra mim. Eu não tô bonita. Eu não tô bem, gente, olha pra mim. A pessoa ali falando, eu assim, né? E na minha cabeça tá assim, louca, maluca. Bateu a cabeça na pedra, tá aqui me falando que eu tô linda. Olha só, gente, olha só, não tem roupa pra vestir, eu não tô... Sim. Então, todo mundo... Tá falando por falar. Exatamente. E às vezes não é. A pessoa realmente tá te achando bem, bonita e tal, mas você não se vê naquele papel, você não se vê naquele lugar. Então é algo que às vezes muito mais machuca do que eleva a autoestima. Sim. Já teve muita gente que te procurou aqui, por exemplo, pensando já na parte de relacionamento, que tava num relacionamento, num casamento, por exemplo, perdida, né, na autoestima, e aí depois foi lá, conheceu a Evelyn, fez a consultoria e deu uma virada assim? Com certeza. Porque quando a gente não se valoriza, isso vai afetar o relacionamento. Sempre, não só o relacionamento a dois, mas relacionamentos em geral. Se você não tá bem com você não tem como ser uma boa amiga, não tem como ser uma boa filha, não tem como ser uma boa esposa, não tem como ser uma boa mãe, porque você tá ferida. Então, o que você tem pra dar... Relacionamento é doação, né, gente? Sim. É doação de tempo, é doação de sentimentos, de emoções. Então, se você não tem, você vai doar o quê? Não vai. Então, realmente a pessoa chega lá ferida, triste, se sentindo mal, se sentindo feia, se sentindo cansada, se perdeu de si. E aí a gente vai aos poucos reconstruindo isso, né? Porque é a autoconfiança. E por isso que eu falo que se arrumar, mesmo que pra ficar em casa, é muito importante. Aí fala assim, mas eu vou me arrumar pra dar faxina. Não, né, gente? Não é isso. Mas toda mulher tem aquela sua rotina, que vou no hortifruti. Tem gente que vai com a roupa da academia, vai toda bagunçada. Então, toda vez que você se pega pra se ver, você tá feia, você tá desarrumada, você tá mal vestida. E isso vai afetando, sim, a forma como você se vê. Porque você tá o tempo todo se vendo como? Bem ou mal? Porque o registro de imagem sua que você tem é uma imagem muito distorcida. Exatamente. Esses dias eu estava assistindo um vídeo no TikTok, adoro, gente, adoro o TikTok. Estava assistindo um vídeo no TikTok e a menina estava falando sobre isso, sobre um estudo que saiu nos Estados Unidos, que a nossa geração, as duas últimas gerações, tem muito contato com o espelho. Agora, gente, com celular, rede social o tempo todo, selfie, filtros. A gente não teve tempo de se adequar a se ver tanto. Por isso que tá todo mundo meio que bugado, porque você não tá, né, o nosso corpo, a nossa mente, não tá preparada para aquela exposição que a gente tem. Então, vira um auto-julgamento eterno, diário. Você tem que estar sempre perfeita, e a gente entra na vida, né, no Instagram, você tá se comparando o tempo todo, e isso faz muito sentido na minha cabeça, porque você tá o tempo todo vendo a vida do outro, e a gente só posta a melhor parte, e eu acho que a gente tem que romantizar a nossa vida, sim. Eu acho que tem que romantizar, sim, porque já é difícil pra todo mundo. Imagina se a gente só fica falando, né, coisas difíceis e tristes. Então, mas o que a gente tem que entender é que tudo que tá nas redes sociais e tudo que a gente se vê
é 1%, às vezes, do dia da pessoa. Sim. Né? E é o que ela escolhe mostrar. E é o que ela escolhe mostrar. E a narrativa que ela escolhe fazer em cima daquele fato. Exatamente. Né? Porque também tem isso. Além dela escolher o que ela vai mostrar, é como ela vai contar aquela história ali no Instagram. Então, às vezes, a gente leva aquilo muito a sério. Então, é não levar tanto a sério o Instagram. É legal a gente se inspirar em outras pessoas, eu acho que é bacana. Às vezes é um momento até de você sair um pouco da sua realidade, né? A vida tá difícil. Mas a gente não pode se perder nesse mundo de fantasia, porque as redes sociais, elas são um pouco fantasiosas. Porque é isso, se eu escolhi contar uma narrativa totalmente diferente da realidade... Exatamente. Tipo assim, exemplo, tá? Chegamos aqui no podcast hoje, aí vou gravar uma história. Nossa, gente, tô super animado de poder entrevistar a Evelyn Pinot hoje, não sei o quê. Meu Deus, eu não suporto aquela mulher. Só que no story, vocês estão vendo eu falando que eu tô amando estar aqui. E aí, é isso que a Evelyn tá falando. Às vezes a gente tá super ali, até mesmo na nossa vida. A gente deixa de ser honesto com aquilo que a gente sente. E a gente acaba passando para as outras pessoas uma desonestidade sem querer. Exato. Entende? Então, assim, no casamento, por exemplo, eu vejo que nós dois fizemos, né, consultoria com a Evelyn. Então, a gente começa a pensar assim, cara, por que eu tenho medo de me vestir? E aí você fica pensando, cara, por que eu não me arrumo muito bem? Por que eu fico preocupado se o meu marido tá bem vestido? E aí você começa a pensar sobre, questionar, né, os seus pensamentos e seus comportamentos. Mas a autoimagem vem muito disso também. Às vezes a mulher, eu pensando, né, no lado da mulher, eu acho que tem muito medo do que vão pensar se eu colocar tal tipo de roupa. Porque a gente eu acho que somos condicionadas, né, Joyce? A isso, a se colocar nesse lugar de se preocupar muito com a opinião do outro. Sim. Uma coisa que acontece muito comigo, eu sempre vou até o Rafael, falo assim, será que eu tô muito arrumada? Eu falo, é vida, mas você tem que estar muito arrumada, mas será que não tá muito? Você acha que... Muito pro quê, né? Exatamente. Muito pro quê? Exatamente, né? E às vezes o muito arrumada não é muito arrumada, é arrumada. Mas aí por quê, né? Porque você vai acabar chamando atenção, né? E aí, o que as pessoas vão pensar? Será que aquele é o lugar que eu quero estar em destaque? Será que eu estou afim de estar em destaque? Porque tem isso também, né? Às vezes você não tá com um humor super legal pra conversar e aí você tá lá, né? E as pessoas vão querer falar e ai... não quero. E aí entra o ponto do estilo. Olha como é importante a gente se vestir de si mesma. Se eu pegar você e levar você numa festa e te vestir super criativa com um estilo criativo, você vai chamar atenção, as pessoas vão te notar. Isso vai te trazer um desconforto tão grande... E aí, vai ser uma experiência pavorosa. Você poderia estar lindíssima, super adequada para a ocasião, mas você estava confortável? Não. Então, eu sempre indico que a gente se vista da nossa essência. Na minha consultoria de estilo, falando de estilo bem focado, eu não busco criar um personagem para ninguém. Porque ninguém vai manter, gente. A vida é muito difícil, corrida. Eu já falei difícil, que a vida é difícil 1 milhão de vezes, porque é mesmo. Então, o que eu quero é trazer praticidade, é que que o ato de se vestir seja algo prazeroso e não uma dor. Porque todo mundo chega no meu escritório com a dor do estilo. Eu falo, aonde dói? Aí a pessoa fica olhando assim pra mim, eu falei assim, na hora de se vestir, qual é a sua dificuldade? E aí a pessoa começa a falar, porque eu não sei se eu tô adequada, porque eu acho que eu vou estar arrumada demais, ou porque eu não estou tão arrumada, eu chego nos lugares, aí eu fico me sentindo constrangida. Então, assim, a gente vai entendendo essas dores de estilo e como isso vai afetando, de fato, a percepção de novo da pessoa, né? Isso vai criando vai ferindo a autoconfiança dela. O vestir. Olha como é que se vestir bem, né? Se vestir bem, gente, dentro do seu eu, tá? De si. É importante para você se ver bem. Isso vai, assim, criando pontinhos positivos na sua autoconfiança, de como você se percebe. Sim. E isso dentro do relacionamento tem uma importância muito grande,
né? Porque a gente começou falando que primeiro eu tenho a percepção de mim mesma e depois eu tenho a percepção do outro sobre mim. E muitas vezes essa... A gente só se baseia na percepção que o outro tem sobre mim. Exato. Já é o primeiro problema. Já é né? o primeiro... Já. E aí, se o outro, ele também tem uma percepção muito distorcida, muito negativa sobre você, vai influenciar, às vezes você até pensa que, poxa, eu tô me sentindo bem, mas eu criei uma expectativa do meu marido me elogiar, e ele não me elogiou. Então, será que eu tô bonita? Ou então, ao contrário, né? Isso, gente, isso acontece tanto. A pessoa criou a coragem. Eu sempre gosto de lembrar dessa história, porque ela, na hora que a pessoa me contou, eu falei assim, é isso aí que acontece. Quando a pessoa não tá com a autoestima boa, é isso que acontece. Tava super na moda bota branca, voltou. Bota branca. Acho que é uns 2 invernos atrás. E aí uma amiga minha comprou uma bota branca. Ela montou o look, tava bonito. E aí chegou pro marido, não façam isso, tá, gente? Não façam isso. Amor, o que você acha? O cara olhou e falou assim, cruz credo, tá parecendo uma paquita. Não preciso nem dizer que ela nunca usou a bota. Foi a primeira vez que ela colocou, ela tinha acabado de comprar, ela nunca usou. Por quê? Não, porque eu vou ficar igual uma paquita. Pronto, acabou, gente. Internalizou. Internalizou, é aquilo, meu marido não gostou. O paquito entrou como uma questão vexatória, né? Assim, ela se sentiu, né, mal com aquilo. Não quero que as pessoas pensem que eu tô igual uma paquita. Vou ficar parecendo uma palhaça. Porque a paquita é um personagem, né, gente? É icônico, mas todo é um mundo personagem. Conhece. Exatamente. Então, se você não tá seguro de si pra usar aquela coisa, aquela peça, e a pessoa fala qualquer coisa, já era. Já desanda, gente. Por isso que eu sempre falo, a autoestima é um movimento de dentro pra fora. Porque você tem que estar preparado pra aceitar que as outras pessoas, elas não vão pensar como você, elas não vão entender a roupa que você tá vestindo ou por que você quis vestir aquilo, porque a beleza e um look, gente, a beleza de um look, ele é muito sensível. O que é bonito, o que é belo pra vocês, pode não ser bonito pra mim. A gente conversou muito sobre isso, né, Joyce, outro dia. Porque realmente o que você entende de belo, de bonito, de achar que um look ficou bacana e interessante, não é a minha percepção. Porque depende da sua bagagem, da sua vivência, do que você já teve contato culturalmente. Se você é uma pessoa fashionista, vamos dizer assim, ligada na moda, entende, ou não. Se você é uma pessoa mais básica, ali com aquele estilo mais cotidiano, mais street style, você não vai entender uma bota branca, entendeu? Então, pra percepção do outro, aquela bota branca é um personagem. E é isso, às vezes é até estranho pra essa outra pessoa te ver com essa roupa. Exato. Nesse lugar que mas aí ele não entende como participante de quem você é. É feio? Não. Ela tava inadequada? Não. Mas já se criou um estereótipo. E, gente, em casa eu passo muito sobre isso. Muito sobre isso. Botei uma roupa esses dias, eu não me lembro nem pra que foi. Meu marido tem muito bom gosto. E quando o Américo viaja, ele compra muita roupa pra mim. E assim, blind, tá? Ele, fui na Zara, comprei umas roupas pra você. Eu falei, amor, que legal. Porque ele realmente tem bom gosto. Então, quando eu chego, eu vou montando novos looks. Aí eu botei, é uma calça rosa, assim, pink. Só que ela tem uma estampa no próprio tecido, que se chama jacquard. E eu botei um colete. Tomara que caia. Cinza, grafite. A Américo olhou pra mim. Ficou bom não, hein? Eu falei, o que não ficou bom? Eu não sabia que cinza combinava com rosa. Eu falei, mas combina? Eu não gostei não. Eu falei, tá bom. Saí assim, do mesmo jeito, porque tudo bem se ele não gostou. Mas eu gostei, eu sei que combina, eu sei que estava bom. E não é porque eu sou consultora de imagem, gente. Você olha, você se sente bem. E cinza combina com tudo, tá, gente? Cinza combina com tudo. Ainda bem que eu tô de cinza hoje. Tá vendo? A calça, tá, gente? Que já vai estar todo mundo olhando e falando assim, ué, mas eu tô vendo... Isso, daltônico. É a calça. Então, como eu sei que cinza combina com tudo, e eu olhei no espelho, eu estava me sentindo bem, é o vidro de mercador, né? Entrou pro meu ouvido,
saiu pelo outro. Mas se fosse uma outra pessoa que não tá preparada pra isso, que tá num momento de fragilidade com a autoestima dela, ele falou que eu tô feia. Não, gente, ele não falou. Ele não falou isso. Ele falou o que ele quis falar. Sim. Entendeu? E mulher tem esse negócio de ficar catando o que o marido falou, o que ele quis dizer. No geral, né, Rafael? No geral, é isso. Eu falei o que eu queria falar. Sim, mas eu acredito muito, e o que eu vejo tipo, na terapia de casal, por exemplo, que o novo causa estranheza. O diferente causa estranheza. Mas a estranheza não necessariamente quer dizer que aquilo é ruim. Mas é estranho. É esse olhar que você falou, né, América? Tipo assim, como assim? Não sabia que isso combinava. De fato, você não sabe, porque combina. Podia ser uma crítica, mas assim, é como eu levo aquela crítica também. Exato. Mas aí entra de novo o ponto da minha autoconfiança. Como eu sei que pra mim aquilo estava bom, não importa o que ele estava dizendo ali, se ele estava criticando. Eu vou entender que, assim, é um fato de não saber. Ele simplesmente não sabia que cinza combinava com rosa e beleza, ok. Ou tem uma opinião diferente. Né? E tá tudo bem. Mas assim, a gente vai passando dentro do relacionamento várias fases. Sim. Né? E o marido, ele é um personagem muito importante na nossa vida. A gente quer que o marido valide, né, a nossa aparência. Isso, gente, é óbvio. Todo mundo. É óbvio que a gente quer que o nosso marido ache que a gente se veste bem, que a gente tá bonita. Porque a gente se veste também pros nossos maridos, né? Mas ele não pode ser o personagem principal. Porque, assim, você não tem que se vestir como seu marido gosta. Porque você é você, né? E ele tem que gostar de você e não de você com roupas que ele acha bonita. Um exemplo, meu marido adora periga style, gente. Eu vou andar igual uma periga? Não, entendeu? É um problema? Não, mas por quê? Porque não faz parte do meu estilo, entendeu? E quando eu tinha uma questão de autoestima, e já fazendo um paralelo com tudo que a gente tá falando, que esse momento existiu também. Né? A autoestima é algo que a gente treina, que a gente, sabe, a gente vai melhorar, a gente desenvolve. Ninguém nasce, exceto os homens. Exceto os homens. Exceto os homens. Tem muito homem. Né? Rafael. Não, ele tem que defender, né? Baixa autoestima. Baixa autoestima, cara. Não, mas tem muito mais homem com muito mais autoestima aí do que realmente deveria ter. Exemplo, esse cara tá lá todo barrigudo, todo acabado, e o cara se acha muito bonito. Isso daí... Não, mas ele se acha tão bonito ao ponto de criticar outras mulheres, por exemplo. Não, com certeza. Né? O caso Rodriguinho no BBB, criticando as mulheres. É um ponto. Gente, você olha pro moço e fala assim, moço, quem é o senhor na fila do pão pra falar assim de alguém? Mas é porque parece que o homem, ele tem essa legalidade de ser feio. E a mulher não. O homem, ele pode ser feio. Exatamente. A mulher não. Por exemplo, eu trabalhava em uma empresa muito grande. E aí, trabalhei um tempo na recepção. E aí, o meu chefe falava pra mim, olha, você tem que estar maquiada, você tem que estar com brinco. E aí, direto, né, saía correndo, esquecia brinco. E ele sempre me cobrava. E aí, teve um dia que eu estava muito chateada. E eu falei, olha só, você já se olhou no espelho hoje? Por que você pode estar vestido assim e eu preciso estar perfeita? Você tá num dia bom? Não, nem eu. Mas por que eu não posso ter e você pode? Né? Porque não é esperado da mulher, né? Não é. Somos objetificadas em alguns momentos, assim, para certas situações. Eu até entendo que numa questão de trabalho, enfim, Sim. Tem toda uma outra cobrança que vem com a imagem corporativa, né? Sim. Isso é um ponto interessante de se falar, que a imagem do funcionário, ela está diretamente ligada a como os clientes eles vão perceber a empresa. Então, assim, somos um pedaço daquela marca que a gente representa. Enquanto funcionários, né? Por isso que a nossa imagem, o nosso comportamento dentro do ambiente de trabalho é tão importante. Mas, levando de novo pro relacionamento, a gente às vezes se perde, né, nisso, no estilo da outra pessoa e no que a gente de fato quer estar. Então, quando a gente vai mudando e criando um pouco mais de casca, vamos dizer assim, para encarar o nosso próprio estilo e o nosso parceiro não tá acostumado com isso, isso vai causar uma estranheza.
Entendeu? Normalmente as mulheres, elas têm medo até de fazer um pouco, de fazer a consultoria de estilo, de fazer a coloração, porque falam assim, ai, mas e se meu marido não gostar? Gente, eu juro que eu já escutei isso. E se meu marido não gostar do meu novo eu? Que na verdade não é o novo eu, é o você. É você, entendeu? Assim, é só você aprendendo a se vestir. Mas essa questão existe. Né? Por isso que é tão importante sempre colocar que você não vai virar uma outra pessoa, você não vai se vestir totalmente diferente, porque a sua essência sempre esteve ali, você só não saberia assim, identificar os elementos dos estilos, e agora você vai se identificar, e a gente vai falar também que é de acordo com a sua rotina, não tem como a gente botar um salto 15 numa mulher que tem 3 filhos e fica pra cima e pra baixo, pega a criança, pega a mochila, leva na escola, leva não sei aonde. Não tem como, é impossível. Então, a gente sempre tem que trazer o máximo possível para a realidade, né, da pessoa. E essa realidade vai conduzir também para a relação marido e mulher. E o que vai melhorar? Você se sente bem, então você tem uma outra percepção também sobre o outro. Então, é óbvio que o relacionamento melhora. Você se sente mais segura, então você se sente bem, você fica com aqueles... Você tira aqueles milindres, né? Que às vezes a mulher fica... Ai, será que ele não quis namorar comigo hoje? Porque eu tô assim? Porque eu tô com estria? Porque que eu engordei 1 quilo? Porque que eu não sei o que... Não, gente, às vezes não. Mas tudo passa a ser sobre você. Sim. Quando você tá com a autoestima ferida, tudo no relacionamento foi gerado por culpa sua, ou porque você fez, ou porque você não fez alguma coisa, ou porque você não é algo que você acha na sua cabeça, você vai criando a fanfic que a outra pessoa está pensando todo aquele universo. E é muito doido, porque isso que a Evelyn está falando agora é uma distorção cognitiva. Na psicologia a gente chama de distorção cognitiva de personalização. Então, tudo que acontece à sua volta, você traz para você como resposta do porquê aquilo está acontecendo. E geralmente de coisas negativas. Então, se o meu marido não quis nada comigo hoje, é porque eu tal coisa. Se eu não consegui uma promoção no trabalho, é porque eu tal coisa. Então, você sempre personaliza. E essa é uma distorção porque ela não é uma representação da realidade. Não necessariamente, Exatamente. Mas você, por conta dessa distorção, direciona o teu pensamento e aí, consequentemente, o seu comportamento para isso. É lógico. E aí eu queria até compartilhar uma história de vida pessoal falando de autoestima, né? Porque hoje pareço uma pessoa muito bem resolvida com a autoestima, mas nem sempre foi assim. Que foi na época que, assim, eu vejo... que é uma questão que a gente tem desde criança, né? Como a nossa família também, ela vai trazendo a autoestima, né? O nosso olhar e a nossa autovalorização. A minha mãe, olha que louco, olha como começa, hein? A minha mãe, ela tinha uma preocupação muito grande, porque ela sempre me achou muito bonita, de eu ficar aquela menina metida. Então, ela não tinha o hábito de falar assim, ai, poxa, mãe, tô bonita. A beleza vem de dentro. Gente, mas isso foi, assim, minando completamente a minha autoconfiança e a minha autoestima, porque olha como é que a ser humana, vocês sabem muito bem disso, que é todo mundo doido, olhando de pertinho. Eu comecei a entender, mas só depois de muita terapia, que a gente compreende que que me achar bonita era uma coisa errada. Que as outras pessoas... Aí já começa o merdelho danado. Que as outras pessoas que precisavam me dizer que eu tava bonita, né? Eu não podia me achar bonita. E aí é ruim, porque você já entra naquela questão da validação. Você precisar da validação do outro pra sua autoestima, pra sua autoconfiança. Então, assim, eu só me sentia bem quando outra pessoa vem... É o famoso tapinha nas costas. Nossa, você tá linda. Nossa, não sei o quê. Mas no fundo, eu me achava bonita, né? Quando nova. Sou jovem ainda, tá, gente? Mas chegou assim, a gente vai vivendo a nossa vida ali, meio que a trancos e barrancos, você não vai entendendo por que você não consegue fazer várias coisas, mas falta essa autoconfiança de você, não, eu consigo fazer, eu sou boa, porque tá faltando o check ali de você se autoavaliar. Casei com meu marido, com o Américo. E aí, o Américo, ele é mais velho do que eu, 17 anos, então óbvio que ele tem uma vida, uma carreira já mais estabilizada, que na época eu tinha 26 anos, né, gente? Tinha acabado de me formar, tava ali, né? Então eu via, botava ele no pedestal, olhava ele, sabe assim? E eu me sentia um lixo.
Entendeu? Tipo, juro que eu já, muitas vezes eu me pegava pensando, tipo assim, gente, mas o que ele viu em mim? Olha só que loucura. Sim. O que ele viu em mim? Casada já. Casada já, gente. O que ele viu em mim? Ó, várias coisas que eu não via, Sim. né? Mas ele via. E aí, isso foi criando uma situação muito ruim pra mim. E qual é o sintoma? Ciúme, né, gente? É óbvio. Entendeu? Nunca fiz cena, nunca nada, mas assim, a gente brigava bastante por ciúme. O Américo viaja muito, passa muito tempo fora, porque ele é palestrante internacional, então você imagina, 10, 12 dias fora, às vezes em outro fuso horário, que a gente mal consegue se falar, pô, a pessoa que não tá bem, surta. Surta. Nesse meio tempo, engravidei. A gente tava tentando engravidar e tudo lindo e belo. Gente, eu engordei 17 quilos na gestação. Foi assim, ladeira abaixo. Porque a gestação já é um processo difícil, você já se perde de você já tá vivendo uma nova fase, um novo momento da sua vida ali que você não se conhece mais, porque a mulher que você era, ela não é só mais a mulher, ela é a mulher mãe. Então tem uma nova versão de você que você tá descobrindo. Sim. É literalmente uma redescoberta. E eu acima do peso, com um problema sério de autoestima. Isso foi uma confusão tão grande no casamento que eu jurava que eu ia me separar. E pro Américo ele tava ótimo, ele tava bem, assim. Ele olhava pra mim assim, cara, eu não entendo. Ele não conseguia nem entender, porque, né, era uma questão muito, muito comigo. Dá-lhe terapia pra gente entender esse processo, enfim. E aí, olha como é que as coisas dentro da autoestima estão todas conectadas, né? Eu trabalhava na empresa do Américo naquele momento da vida, continuei por bastante tempo depois disso, mas eu consegui entender que aquilo ali não me deixava feliz, assim, e com as conquistas, porque assim, a conquista não era minha, né? Era nossa, sim, mas era dele, né? O sonho da empresa era dele, então... Eu acho que comecei a ver que por mais que eu tivesse, obviamente, o meu valor e o meu papel importante dentro da história da empresa dele, da carreira do Américo, eu batendo no microfone de novo, e da carreira do Américo, não era o meu sonho, né? Não era a minha realização. Então, na parte de autoconfiança, de autoafirmação, aquilo ali estava me machucando. Eu falei assim, eu preciso ter algo pra mim. Eu quero ter algo pra mim. E aí, assim, começa a fazer curso de marketing digital, faz ali, faz aqui, não sei o quê. E aí, eu bati num curso, dentro de um curso de marketing digital, a professora falou assim, porque eu fiz uma consultoria de imagem para entender como as pessoas, né, me veem, uma imagem um pouco distorcida sobre a consultoria de imagem, mas assim, eu falei, porque esse era o meu ponto. A minha dor de imagem não era com as outras pessoas, a minha dor de imagem era com o meu marido. Porque ele me via de um jeito que eu não sabia como, porque eu que estava ferida lá dentro. Então, eu falei assim, não, eu preciso saber. Gente, a imagem não é sobre isso. Não é sobre isso, assim. Você vai saber o que você transmite, né? Você vai ter ali o poder de selecionar elementos para transmitir a imagem que você deseja. Mas como a outra pessoa vai recepcionar isso... Você não tem controle. A gente não tem controle. Exatamente. Então, assim, é tudo muito, muito vago, né? Muito amplo nesse sentido. Você não tem como controlar exatamente o que a outra pessoa vai pensar de você. Porque não era só o que o Américo via. Eu queria controlar o que ele pensava sobre mim. Olha que louco. Completamente maluca, alucinada. Então, quando eu comecei a cuidar da minha autoestima e entender que como eu estava ferida, porque tinha pontos que eu não conseguia fazer, por uma questão de rotina, gente. Não tinha com um mês de parida eu estar na academia porque eu tinha feito uma cesárea. Então, não tinha como estar ali correndo atrás de perder o peso que eu ganhei na gestação, porque, assim, tudo é uma fase. E eu me machuquei muito nesse momento, porque as minhas roupas não cabiam. Eu ia pro espelho, eu enfiava a roupa, gente, e não cabia. E era óbvio, eu não tinha perdido 1 quilo. Então, assim, parecia que era autoflagelação, sabe? De você fazer pra você se machucar. E depois chorava horas. E, eu tô gorda, eu tô feia, e não sei o quê. Então, assim, a gente precisa começar a trabalhar esse ponto na gente.
E eu comecei a fazer mapa mental. Dentro da terapia, a psicóloga foi orientando, assim, o que você gosta em você? Óbvio que eu não sabia falar. Quem é você? Óbvio que eu também não sabia falar. Então, a gente vai treinando isso. O que você faz de bom? Quais são as suas conquistas? Do que você é boa? O que você quer aprender? O que você não é tão boa? Mas como você compensa isso? Então, isso foi trabalhando essa minha autovisão, né? Essa minha autoimagem. E aí, as coisas no relacionamento foram melhorando. Porque dependia... Não que o Américo não tenha, assim, as questões dele, óbvia participação. A gente sempre tem. Casamento é 50-50, né? Cada um é responsável pelo seu pedaço. Não vamos também tirar nenhuma responsabilidade dele. Mas... Quando a gente fala de autoestima, não tinha como ele me dar um suporte, me curar, porque a cura veio de dentro pra fora. Sim. Era o que você precisa trabalhar e você... Exatamente. Se você não fizer, não tem como. Entendeu? Se o marido chega pra mim e fala assim, eu quero pagar uma consultoria de imagem completa pra minha esposa. Mas se ela não estiver pronta? Sim. Porque provavelmente ela vai identificar coisas ali que são muito pesadas, né? Na história ela dela. Tem que estar preparada. Consultoria de imagem é maravilhoso? Lógico que é, te ajuda muito. Mas você tem que estar preparada para se olhar. E não é uma mudança que eu vou fazer em você, é você que vai se perceber. Sim. Só que às vezes você vai ter que olhar para aquele machucado que você botou um band-aid e colocou uma blusa por cima e que você não quer mais olhar porque tá doendo. E é sobre isso. Sim. E aí, é engraçado, eu falo sobre isso com as minhas pacientes, e aí eu sempre dou o exemplo assim, você tem uma matéria na faculdade, e aí você tem uma prova nessa matéria. Se você vai mal nessa prova, ferrou. Agora, se você tem uma prova e mais 2 trabalhos, e você não vai tão bem na prova, você ainda consegue levar porque ainda tem outros 2 trabalhos. Então, quando a gente coloca a nossa autoestima em cima, por exemplo, da nossa autoimagem, e ela não tá boa, acabou. Agora, quando eu tenho autoimagem, mas eu me acho boa em alguma coisa, mas eu tenho noção dos meus pontos, que eu preciso melhorar e eu tenho os recursos para isso, e a minha autoimagem não tá tão boa, ainda assim eu consigo gerir, porque eu não sou só aquilo ali. E sabe o que é interessante, Evelyn? Uma vez eu falando sobre isso no Instagram, e aí eu recebi um comentário assim, mas eu nem ligo pra minha imagem, pra mim, a única coisa que importa é eu não ser burra. Ela falou assim pra mim, a pessoa. Aí eu fui responder pra ela, eu falei, então, mas você tá fazendo a mesma coisa. Porque se você se acha inteligente, se você não consegue a carreira que você tanto queria, se você tá estudando e você não consegue um emprego, você vai se sentir um lixo da mesma forma. Porque toda a sua expectativa tá em cima daquela característica. De um único pilar, exatamente. E você não é esse pilar, você não é essa característica, você é uma soma de tudo isso. Tudo isso precisa gerir, porque senão você não vai sustentar. E aí vem as mudanças da vida, que mudam o tempo inteiro, né? Então a gente tá falando de casamento, e aí vem os filhos, e aí todas essas mudanças, e agora? Eu me perco de quem eu sou. E tem uma outra questão também, assim, muito da mulher que eu vejo, pelo menos pra mim, tem muito, e eu acabo me conectando muito com outras mulheres que também têm essa característica, que é o senso de você ser útil. De você se sentir útil. A mulher tem muito essa questão de se sentir útil. E como, por exemplo, um trabalho em casa, a gente trabalhar na casa, ser a gestora do lar, né? Que é ser dona de casa é feio, mas assim, é uma gestão, gente. É literalmente gestão de um projeto gigantesco. Sim. É dar conta da casa, dos filhos, da manutenção, do mercado, né? Das agendas. Também tem isso. Não é valorizado. Então, a mulher que, por exemplo, que fica em casa, ela vai se sentindo muito mal. Porque também perde o hábito de estudar, perde o hábito de aprender coisas novas, perde o hábito de conversar com outras pessoas. Então, o que ela tem para trocar quando ela vai sentar, por exemplo, numa roda de amigos? É a rotina, é o filho, quantas fraldas trocou, o que a professora falou e não sei o quê. Aí, ela, no fim, ela se sente mal também. Ela é burra? Não, gente. Às vezes a pessoa é inteligentíssima.
mas ela tá condicionada ali uma rotina que não tá valorizando, por exemplo, o potencial que ela poderia ter. E ela não se sente útil nessa rotina. Exatamente. Porque, aí de novo, aonde isso entra? Na autovalidação. Ela precisa que outra pessoa fique validando. O marido vai ficar o tempo todo falando assim, ai, meu amor, muito obrigada por você ter feito essa comidinha gostosa. Os filhos, mamãe, muito obrigada por você cuidar. A vida não é assim, gente. Então, assim, isso vai cada vez pecando mais. E por que a gente precisa da validação do outro? Porque eu não tô bem. Porque eu entendi que eu preciso que o outro fale pra mim que eu tô bem. Porque aí sim eu vou acreditar no que eu acho que eu tô fazendo bem. Sim. Entendeu? É a autoconfiança de você saber, falar assim, cara, eu tô fazendo o melhor que eu posso. Eu tô dando tudo de mim aqui. Ah, a expectativa que você criou lá no alto. Ela vai ser incrível? Claro que não, gente, porque ninguém é a Mulher Maravilha, né? O ser supremo que vai dar conta de 1 milhão de pratinhos que a gente tem. Sim. Então, quando você começa a valorizar o que você faz, como você faz, isso muda completamente a química, né? Como fala aí nos memes. Muda completamente a química do cérebro, como você se vê. Sim. É você se perceber nesse papel que você está fazendo o melhor que você pode dentro da sua rotina e com as ferramentas que você tem, Sim. né? Que às vezes você não tem... porque se eu tivesse mais dinheiro, tá bom. Mas você não tem. Com o dinheiro que você tem, o que você está fazendo? Isso aí. Né? Legal. E Pra às realidade, vezes- né? E pensando isso na questão de imagem pessoal, cara, às vezes é uma blusa nova que você consegue ter que muda completamente o seu jeito de se vestir. Eu lembro que quando a Joyce fez, né, a consultoria com a Evelyn falou um negócio de estampa de girafa. Uhum. Aí, cabeça de homem, né? Eu falei, cara, estampa de girafa, meu Deus do Tá céu. doido. Mas ela tá louca. Eu falei, cara, sei lá, né? Não é porque eu confio, tipo assim, é porque eu conheço e confio. Mas eu é não- aquele se eu- confia, tipo, assim, eu confio, sério falei, mesmo? Caraca, cara, muito diferente. Uhum. E aí eu falei, cara, tá bom, estampa de girafa, tá bom, passou. Aí teve uma cor que era tipo um verde, gente, um verde limão. Eu aí- lembro desses stories que vocês me marcaram. Que aí a Joyce falou assim, não, a Evelyn falou, tá na sua paleta esse verde aqui. A Joyce falou, cara, não é possível que esse verde marca-texto tá na minha paleta. Cara, quando a Joyce colocou a roupa, assim, ela comprou, né, uma blusa da... Eu acho que era um cropped, não era, Joyce? Era tipo um cropped, Tipo um cropped, eu não sei o nome. Você gente. vê, gente, como é que eu me lembro? Eu lembro de tudo. Cara, na hora que ela colocou, eu falei assim, não acredito. Isso ficou muito bom. E você, não acredito. E ficou, tipo, muito E bom. a Joyce saiu lá da coloração chocada. Porque Exato. você tinha certeza que você ia ser um outono. Aham. Exato. Mas assim, ela chegou lá, eu sei que eu sou um outono. E me fala um pouquinho disso, assim, as mulheres, por exemplo, chegam lá, tem o primavera, tem o outono... Tem as primaveras, os outonos, os invernos e os verões, né? Então, quando a pessoa faz a consultoria, ela tem acesso a tudo isso. Tem, claro, tem que fazer a coloração, porque a coloração é a cerejinha do bolo, né? Geralmente é por onde as pessoas começam, que é o meu serviço de entrada, realmente, e é o que tem o resultado rápido, né? A gente faz o teste, você já sai dali com o resultado, com a sua cartela, entendendo mais sobre as suas maquiagens, enfim. Mas a Joyce, vocês duas já sabem muito bem, que é uma questão de você também assimilar o resultado. Hoje, assim, a informação sobre a coloração pessoal tá muito disseminada. Você entra no Pinterest, no YouTube, e você... Gente, eu vi esses dias o pessoal fazendo um comando pro chat GPT pra fazer coloração pessoal. Sério, eu queria morrer. Porque, gente... Isso é muito pessoal, é muito... Não só isso, assim, é uma percepção que um robô, né, gente? Tem que lembrar disso, é uma inteligência artificial. Ele vai ali na exatidão de que não é assim. Coloração não é exata, é muito assim, de você olhar, de você ver o como a pele está se comportando com aquele tecido, com aquele pigmento, aquela cor. Então, é até uma questão meio química aí. Mas o chat, ele vai te falar como assim, você entra num... Olha eu falando, gente, não façam isso. Mas é porque eu achei doido, né, a galera fazer. Você vai com um conta-gota numa foto sua, você pega e você bota no chat, lá tem um comando específico. Para esse subtom aqui, quais seriam as cores, não sei o quê, que tá. E aí você vai direcionando o chat, só que prestem atenção. Você vai direcionando o chat para ele você força ele a te dar um resultado de uma cartela. Então, primeiro, você tem que saber o que perguntar pra ele, porque ele fala muita coisa errada, tá, gente? Muita coisa. Você acha que eu já não testei? Lógico.
ele fala muita coisa errada, ele mistura um monte de coisa, porque assim, é o conhecimento do mundo todo dentro de uma máquina. E aí, pum, deu lá um resultado da cartela pra menina e ela foi e postou no TikTok como assim, você já fez a sua coloração pelo ChatGPT? Não faz muito sentido. Mas, voltando, às vezes demora um pouco pra pessoa assimilar aquele resultado. Sim. Por quê? Você passou a sua vida inteira fazendo de um jeito. Aí chega a consultora, fala assim, então, ó, as melhores cores pra você são essa. Você fala assim, mas nunca. Mas quem diz? Não pode. Não tem preto na minha cartela, né? Não é difícil de você assimilar? Sim. É difícil, e eu entendo. E assim, a gente vai explicando e tal. Vai passando um tempo, a pessoa compra uma roupinha aqui, compra outra roupinha ali, muda a forma de fazer a maquiagem. Chega no final lá, Evelyn, faz toda a diferença. Sim. E o marido fica felizão, né? Que, poxa, Joyce fez esse negócio, já tinha muito medo de se vestir, né? E aí, na hora que ela fez, ela começou a ter mais coragem também de se vestir, de testar as roupas diferentes. Aí eu vou te corrigir, não é coragem. É o quê? Autoconfiança. Autoconfiança. Autoconfiança, porque a partir do momento que você sabe que aquilo te valoriza, você tem a confiança de ir lá e comprar. Por isso que você conseguiu comprar o verde. Se você não soubesse que aquele verde é pra você, você teria comprado? Jamais. Não quer nem pegar. Não iria, exatamente, ia passar batida. E às vezes é uma cor que, cara, muda completamente a forma que você tá naquele look, te ilumina, te deixa com a pele super com um glow bonito e tal, não sei o quê. Valoriza super a sua beleza, mas por ali, até por uma questão de piloto automático, você não vai pegar aquela cor, você não vai experimentar. Entendeu? Então, assim, você ter a autoconfiança, saber, a segurança que aquilo ali é pra você, muda completamente a forma como você também vai se vestir. Sim. E aí, se você pudesse falar, então, assim, pra gente fechar, quais seriam os principais comandos que uma mulher que tá dentro de um relacionamento, que às vezes está nesse momento que você falou um pouco perdida, ou não tá perdida, mas ela quer melhorar, ela quer testar coisas novas. Quais seriam os comandos, assim, para essa mulher começar essa jornada? Gente, é olhar pra dentro. Autoconhecimento é a chave de tudo. Eu sei que se eu botar uma plaquinha na porta do meu escritório falando vende-se autoconhecimento, ninguém vai comprar. Porque autoconhecimento é difícil, dói, é um processo. Eu acho que nunca vai chegar um momento que eu falo assim, ok, agora eu me conheço. Isso não existe. Autoconhecimento é eterno, é pra sempre, né? Então, começar por aí. Quem eu sou, o que eu quero e como eu me vejo. Uma pergunta que eu sempre faço é como você se vê no espelho hoje? E não é externo, sabe? Na hora que a gente tá batendo esse papo, a pessoa entende que, assim, não é o teu externo, é o seu corpo. É como você se vê. E partir daí, né? Se autodesenvolver, olhar pro que você gosta, entender o que você gosta, o que você não gosta. Muda completamente. E, gente, valorize o seu externo e o seu interno, né? Se vista bem. Olhe pela sua beleza, porque isso vai te ajudar na autoestima do dia a dia. Autoestima é igual um carro. Você tem que abastecer o carro para ele andar, né? A partir do momento que você não abastece, você vai ter que empurrar esse carro, que afinal de contas, o que você vai fazer? O seu corpo é o seu carro. E a sua autoestima é o seu combustível. Então, se dê uma dose de combustível todo dia. Então, se trate bem, se trate com amor, se trate com respeito, entenda seus momentos e se cuide, né? Se cuidar mesmo. Valorizar a nossa beleza não é só uma questão de vaidade, é autocuidado mesmo que faz diferença para tudo na nossa vida. Legal, muito bom. Uma coisa que a gente fala sempre é muito fácil a gente ver o que a gente ainda não é. É mais simples. É muito simples, mas é difícil a gente perceber o que a gente está se tornando. Porque é isso, não tem também uma linha de chegada. Mas é uma trajetória que você vai se desenvolvendo. Esses dias eu falei com o Rafael, eu falei assim, nossa, eu tô me achando tão assertiva, né, vida? Ele falou, nossa, realmente, você tá muito mais assertiva. E aí foi um insight que eu tive diante de uma determinada situação, que eu consegui me portar de uma forma que antes eu gostaria, mas eu não conseguia. Então, hoje, quando eu consegui me portar, eu trouxe esse auto-reforço. Caramba, que legal que eu consegui falar dessa forma. Que legal, porque
eu queria muito conseguir isso antes e eu não conseguia, agora eu consigo. Então a gente, às vezes, vê as mulheres sempre nessa corrida infinita, né? Nesse eu preciso chegar em algum lugar e não chega em lugar nenhum. É, porque geralmente a pessoa não sabe nem pra onde ela tá indo, né? Uhum. Geralmente não. 99,9% dos casos a pessoa ela tá só vivendo. Sim. E ela esquece pra que ela tá vivendo, o que ela tá fazendo, aonde ela quer chegar. E aí fica mais difícil de você se reconhecer nesse momento. Então, quando você tem um direcionamento, você consegue valorizar as suas conquistas, né? Olhar pra trás e falar assim, putz, a Evelyn lá de trás não faria aquilo não, mas olha só essa daqui. Ontem eu tava vendo um vídeo, meu marido gravou, assim, eu mandei, no começo do namoro, eu mandei um vídeo pra ele, não sei o que, e no vídeo eu falei assim, porque a Evelyn é extremamente tímida, e ele dando uma gargalhada, e você... Realmente, mas aquela Evelyn lá, ela era tímida porque ela tinha medo, né? Tinha inseguranças ali que não deixavam ela ser quem ela era. Hoje, já com mais confiança e mais segurança de quem eu sou e o que eu quero, eu consigo, sim, fazer o que eu, naquela época, já desejava. Então, é isso, né? Assim, você ter esse olhar e falar assim, então é por isso que eu não conseguia e hoje eu consigo. Você evoluiu, né? Legal, muito bom. Ter esse E olhar. como que as pessoas encontram a Evelyn? @Evelyn Pinot no Instagram. Só tem eu, gente. Só tem eu. Tá ali. E não é Pinote, né? Se escreve Pinote, mas é igual a uva. P-I-N-O-T-O. Aí, ó. Evelyn Pinote. Pinot, exatamente. Evelyn Pinot. E vamos lá, vamos fazer a elevar a autoestima e a autoimagem da mulherada. Muito bom, muito bom. Obrigada, Evelyn. Prazer estar aqui com vocês. Muito maravilhoso. Podcast obrigatório Por pra favor. toda mulher, principalmente se Isso aí. você tá dentro de um E relacionamento. para os maridos também, para Mas, entender o exatamente. momento que as mulheres estão passando. Exatamente. Exatamente. E Isso aí. enxergar a importância, né? Sim. Porque quando a Joyce falou comigo disso, eu falei, cara, que negócio diferente. Aí eu fui dar uma pesquisada e falei, cara, isso faz sentido. Faz muito Aí, sentido. pô, faz muito sentido. E não é só pra mulheres, né, gente? Também homens, também tem consultoria masculina. Eu fiz a minha, olha só. Ai, Não, ó o estilo, Rafael ó o fez estilo. descobriu a paleta, né? E aí, quando sai agora, quando a gente foi comprar essa blusa mesmo, foi uma loja aqui na cidade, e aí eu fui com a paletinha dele. É da sua paleta? Aí, Não, a é. moça... Nossa, que legal! Ele tem carteira! Ela falou assim, ele também tem? Tem. Não, e eu saí pra comprar as coisas, as vendedoras vêm com o negócio e falei, não, essa daí não é da minha paleta, não. Aí elas ficam pensando assim, cara, ele tá falando sério ou tá falando... Tá. Aí eu, não, é sério, eu fiz, é a minha primavera suave, não sei o quê. Aí eu... então tá beleza. Aí começa. Legal. Mas muito é isso bom. aí, meninas. joia. Olha, muito obrigada. Foi Obrigadão. um prazer Obrigada estar a aqui você. com vocês. Foi muito Valeu. bom. E é isso. Muito bom. E acompanha a gente também lá no Instagram, @hoje falamos de amor, @Joyce Ohana, muito conteúdo, caixinha todo dia. Então, vem junto com a gente. Obrigada por ter assistido até aqui. E comenta aqui embaixo o primeiro passo que você vai dar nessa caminhada de se conhecer melhor. Então, o que você vai fazer hoje? Você vai fazer uma maquiagem, você vai olhar para uma característica sua que está muito melhor desenvolvida do que há uns anos atrás. Faz esse exercício de olhar para você e enxergar algo diferente, algo positivo, por favor. Porque eu tenho certeza que você já pensou em 3 coisas que não estão do jeito que você gostaria. Mas eu quero que você pense em algo positivo, algo funcional sobre você. Faz isso todos os dias, que você vai ver que já vai dar uma diferença. Com certeza. Tá bom. Muito Tchau, obrigada, gente. gente. Fiquem Até a bem. próxima. Tchau, tchau.